pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estamos? Sejam todos bem-vindos à nossa palestra sobre as inovações tecnológicas e o assédio moral organizacional. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, esse é um evento decorrente de uma ação conjunta da ouvidoria da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Comitê de Ética da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E com isso, eu gostaria de convidar para compor a mesa o nosso reitor, nosso pró-reitor de Gestão de Pessoas, Cleiton Barcelos, e o nosso presidente do Comitê de Ética, Reinilton da Silva Juvenal. Sejam bem-vindos, professores. Eu vou aproveitar para a gente já chamar a nossa palestrante e, posteriormente, eu franqueio a palavra para vocês, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa composição de mesa, ainda uma mesa virtual em tempos de pandemia, queríamos estar todos juntos, né? Mas vai acontecer em breve. Vamos convidar a nossa palestrante, Claís Maria Pereira Gunça dos Santos, procuradora do Trabalho, mestra em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, graduada em Direito com laura acadêmica pela Universidade Federal da Bahia, associada efetiva do Instituto Baiano do Direito do Trabalho, IBDT, autora de livros e artigos jurídicos. E, além de tudo, eu tenho o privilégio de dizer que é uma amiga querida, que eu compartilho aí a caminhada da vida, tive a oportunidade de estudar com Clay, que eu chamo assim de maneira muito íntima, porque realmente é uma pessoa muito especial, além de ser uma mulher brilhante e muito competente. Então, sejam todos bem-vindos. Clay, seja muito bem-vinda. Primeiro eu vou passar a palavra para o professor Cleiton, em seguida ao professor Reinilton, para que a gente possa dar início aos trabalhos. Professor Cleiton, com o senhor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a parceria junto com a Comissão de Ética e junto com a ouvidoria. Agradecer Clay, como diz a professora Andréia, por aceitar participar deste momento com a gente e dizer que estamos muito felizes por ter o seu conhecimento aqui, por trazer todo esse debate que é feito nas suas pesquisas, em seu livro, ainda mais em um momento de distanciamento social, que a gente está utilizando as tecnologias da informação muito mais. Tratar de assédio moral, pensando nesse contexto atual que nós estamos vivendo, faz todo sentido. Agradecer novamente aos dois colegas aqui, Andréia e Reinilton. Eu acho que aperfeiçoar as nossas ações institucionais será sempre o que a gente busca e sempre um desafio. E quando a gente tem parcerias como a de vocês, o caminho fica mais tranquilo, fica mais fácil. Então, é só, de fato, agradecer tanto os colegas quanto a Claís, desejar, assim, uma tarde de aprendizado para todos nós e deixar em aberto para que sempre que Claís quiser e puder vir conversar com a gente sobre temas relacionados ao ambiente de trabalho, nós estaremos sempre à disposição. Muito obrigado. Professor Reinilton. Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas as pessoas que estão acompanhando esse evento. Em nome da Comissão de Ética da UFOB, quero cumprimentar todos que estão acompanhando e espero que seja um evento brilhante, né? Nossa Procuradora do Trabalho, a Claís Gunça, né, vai fazer essa palestra aqui, que faz alusão ao Dia do Trabalhador, que é uma data que ressalta a conquista histórica, né, dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo dos anos. Uma luta ainda que não terminou, né, porque precisamos continuar unidos em defesa dos nossos direitos conquistados, né, e garantidos constitucionalmente. Ressaltamos também o nosso compromisso em atuar em defesa da ética, né, cooperando com o bem-estar de toda a comunidade. Então, dessa maneira, agradecemos à Procuradora do Trabalho, a Claís Gunça, pela sua disponibilidade em participar desse evento e, com certeza, servirá de aporte aí tanto para as ações da Comissão de Ética, mas
também para todos os setores da universidade, né? E que espero que seja um evento que seja muito proveitoso para todos, né? Tanto nas condutas quanto assim da maneira como são tratados com o próximo, né? Então, quero agradecer a todos e essa parceria com a ouvidoria, com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e espero que todos tenham um evento muito proveitoso. muito obrigada, professores. Compartilho das palavras, né, do professor Cleiton e de Renilton. E agora passo a palavra, então, para a nossa palestrante do dia, Claís Gunça, que, com a palavra, já pode também dar início à nossa palestra. Claís, seja muito bem-vinda, a casa é nossa, e para a gente realmente é um privilégio tê-la hoje. Boa tarde a todas e a todos. Que felicidade, que alegria estar hoje aqui com todos vocês nesse espaço virtual. Eu me chamo Claís Gunça, sou procuradora do trabalho e com imensa felicidade gostaria de agradecer a minha querida amiga, brilhante, talentosíssima professora Andréa Leone pelo convite. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, gostaria que estão nesse espaço virtual conosco e será uma grande felicidade podermos hoje dialogar sobre assédio moral organizacional, teletrabalho, inovações tecnológicas e assédio moral virtual. Assédio moral no serviço público, tema muito interessante, e com a recente decisão também do CNMP nesse sentido, e para mim é uma grande felicidade, é um grande prazer. Mais uma vez, eu cumprimento a todos. E já começando, eu gostaria de iniciar minha exposição trazendo um caso que me marcou muito, sobre assédio moral organizacional. E foi a partir desse caso que eu resolvi estudar sobre esse tema, escrever sobre esse tema. O caso foi o seguinte, na época eu era estagiária do Ministério Público do Trabalho, e foi um dos casos que me fez hoje ter vontade de estudar e ser procuradora do trabalho. E nesse caso, na época eu era estagiária, em Salvador, na Bahia, e nesse caso, uma grande rede de supermercados ela tinha metas diárias que tinham que ser batidas pelos trabalhadores, vender cartões daquele supermercado, por exemplo. E na manhã seguinte, antes de começar o trabalho, eles se reuniam em círculo e era feita a análise do cumprimento das metas, se as metas haviam sido cumpridas ou não. E os trabalhadores que não conseguiam bater as metas, tipo se fantasiar de baiana e sair correndo pelo supermercado em pleno horário de expediente, em pleno horário comercial, na frente de colegas de trabalho, na frente de clientes, em uma situação totalmente vexatória e constrangedora. E esse foi um caso que me marcou muito, em especial porque, nos casos de assédio moral, são casos que, em especial, são casos que têm a conduta velada, são casos que as denúncias, elas chegam com muita dificuldade, tendo em vista que os trabalhadores têm medo de fazer denúncias, de perder o seu trabalho, de perder o seu emprego. O contrato de trabalho é um contrato existencial, eles dependem para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Então, essas denúncias, elas chegam com muita dificuldade para o Ministério Público. E, nesse caso, ele me marcou muito porque foram mais de 18 denúncias. No dia da audiência, eu estive em audiência, foram vários trabalhadores, porque eles estavam numa situação que eles não estavam mais aguentando todo aquele constrangimento, todo aquele assédio que eles estavam vivenciando. Então, foi um caso que me marcou bastante nos depoimentos. Fiquei muito emocionada. Uma trabalhadora sofreu um aborto, um trabalhador ficou trancado durante a noite para arrumar as prateleiras como uma punição por não ter cumprido as metas. Enfim, foi uma situação muito grave em que nós temos, nesse caso, o chamado assédio moral organizacional. Eu já vou trazer os contornos conceituais. Mas antes, eu queria aproveitar que a gente está nesse espaço universitário e falar um pouco sobre o assédio moral no serviço público, trazer alguns exemplos de assédio moral no serviço público. E, professora Andréa, eu lembro que quando o livro foi lançado, nós lançamos um livro em coautoria com o querido professor Rodolfo Pamplona Filho, no final do ano passado, e uma nova versão, uma versão reduzida, focada no assédio moral virtual, logo no início desse ano, e eu recebi, ao lançar, muitas denúncias de servidores públicos que estavam sofrendo assédio moral. E é um tema muito delicado, o tema que eu quero tratar aqui com vocês hoje, e eu queria primeiro trazer alguns exemplos. Um primeiro deles foi um exemplo que aconteceu comigo. Eu fui servidora em universidade,
e autarquia federal, enfim. E eu passei por uma situação muito parecida. Logo quando eu cheguei no serviço público, eu passei por uma situação de inação, uma situação de ausência de serviço. Eu cheguei naquela repartição pública e simplesmente eu fiquei isolada no canto. Minha chefe imediata não me passava tarefas, não me apresentou aos colegas, não me apresentou, não me levou aos diversos setores daquela universidade na época para que eu pudesse conhecer. E ao chegar naquele espaço, logo nos primeiros dias, eu fiquei muito constrangida, eu fiquei muito triste com essa situação, porque eu não sabia o que fazer, eu estava começando a... Estamos com um áudio. Consegue me ouvir? Pronto, perfeito. Eu estava com essa situação de iniciando o trabalho, sem saber o que fazer, como era aquele órgão, quais seriam as minhas atividades, e simplesmente eu fui colocada numa mesa no canto, e não me eram delegadas tarefas, não me eram delegadas. Eu tinha que conversar com os colegas, tentar entender, e minha chefia não passava. Então, esse é o caso muito comum do serviço público, que é o assédio moral pela falta de funções, pela falta de atividades. Quando o chefe, muitas vezes, não passa as demandas, deixa o trabalhador sem instrumentos de trabalho, sem mesa, sem computadores, por exemplo, ou até mesmo sem demandas de trabalho. Tem demanda? Tem, mas ele passa ou para outras pessoas, ou para ele não passa, não faz uma distribuição. Mas o exemplo mais comum, e que eu recebi muitos relatos, foi o exemplo da sobrecarga de trabalho. É algo bastante comum no serviço público, em diversos setores, poder judiciário, dentre outros, poder executivo, poder legislativo, em todos esses poderes, em todos os órgãos públicos, autarquias, fundações, nós temos muitas situações de um assédio moral por sobrecarga, por excesso de trabalho. É quando aquele trabalhador, aquele servidor público, ele recebe muita demanda e ele não consegue, na sua carga horária, cumprir aquelas demandas. E então, ele muitas vezes tem que fazer horas extraordinárias, extrapolar a sua jornada de trabalho e, em especial, essa sobrecarga vem seguida por uma cobrança de produtividade muito rígida, muito rigorosa. Então, junto com essa pressão de cobrança, cadê o relatório? Você já fez o que eu te pedi? Cadê aquela peça, aquele ofício, aquele parecer? Então, essa cobrança muito forte e uma demanda que muitas vezes aquele trabalhador ele não tem condições de cumprir. E eu tenho percebido várias situações de adoecimento, em especial um adoecimento mental desses trabalhadores. E nesse contexto de pandemia, que hoje eu vou falar sobre ele, a situação tem se tornado ainda pior. Um outro exemplo bastante comum no serviço público são as desqualificações. Esse foi um outro caso de uma situação que, além que geralmente o assédio moral ele é feito de forma muito velada, entre quatro paredes, mas uma modalidade organizacional, ele ultrapassa essas paredes, quebra essas paredes e todos os colegas de trabalho, por exemplo, acabam tendo ciência dessa situação. E esse caso, além das desqualificações críticas que podem ser feitas não apenas a pessoa, mas perante seus colegas, seus companheiros de trabalho, mas nós podemos ter uma situação também, esse foi um outro caso, um caso real, o chefe chegou para os dois servidores e chegou assim naquele mesmo momento, dois servidores públicos, olha, eu quero ver quem digita mais rápido. Então, vocês agora, eu quero que vocês digitem, se olhar para o teclado, eu quero ver quem digita mais rápido. E aquela situação, perante toda a repartição, perante outros colegas de trabalho, a situação totalmente vexatória, totalmente violadora dos direitos desses trabalhadores. Então, o que mostra junto com aquele ambiente de muita pressão, muita carga, desqualificação e humilhação desses trabalhadores também. E um outro exemplo, ainda aqui no âmbito do serviço público muito comum, são as ameaças de PADs, processos administrativos disciplinares, de não aprovação em estágios probatórios, em avaliações periódicas. Muitos gestores, nesses casos, têm se utilizado desses instrumentos, inclusive, como formas de ameaçar, gerar uma pressão maior para aqueles servidores públicos. Então, essas são algumas situações, pessoal, gostaria de trazer esses casos primeiro para ilustrar o que vem a ser o assédio moral organizacional, esse primeiro caso das metas que eu trouxe com meio força, e o assédio moral no serviço público. Então, nós chegamos ao conceito, o que é o assédio moral? O assédio moral é a tortura psicológica perpetrada, praticada por um conjunto de ações ou omissões abusivas, hostis, prolongadas e que violam os diversos direitos fundamentais daquele trabalhador. Violam a sua dignidade, violam a sua saúde, sua integridade física, psíquica, sua imagem, sua honra, o seu direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre diversos direitos fundamentais. Então, assédio moral são essas condutas abusivas,
E quando essas condutas abusivas, elas estão inseridas na política gerencial, como esse caso do supermercado que eu trouxe para vocês, mas não apenas supermercados, podemos pensar em bancos, podemos pensar em frigoríficos, podemos pensar em empresas de telemarketing, teleatendimento, é um exemplo bastante comum de assédio moral organizacional. Então, quando essas condutas assediadoras, elas são inerentes à política de gestão, à política de estruturação empresarial, e elas atingem não apenas um trabalhador específico, mas todos os trabalhadores daquela empresa ou todos os trabalhadores de um setor. Nós temos o chamado assédio moral organizacional. Então, a partir desse conceito, nós podemos trazer alguns elementos característicos, caracterizadores do assédio moral organizacional. O primeiro deles é a abusividade da conduta. As condutas do assédio moral, as condutas dessa modalidade são condutas que são abusivas, que violam, que extrapolam os limites do poder diretivo, limite de fidúcia, de boa-fé, de função socioambiental do contrato de trabalho, inclusive no serviço público. Então, nós temos condutas abusivas. E um dos exemplos clássicos do assédio moral organizacional, que é esse assédio íncito à política gerencial de uma empresa ou íncito à política de uma repartição pública, nós podemos pensar, sim, no assédio moral organizacional no serviço público. Então, são condutas abusivas daquele setor, e nós podemos pensar em metas abusivas. É o exemplo clássico, um dos principais exemplos, infelizmente, ainda bastante presente. As metas, por si só, são legítimas. Você estabelecer metas de trabalho é plenamente possível. Mas quando essas metas, elas passam a ser excessivas, abusivas, inatingíveis, o trabalhador tem que fazer hora extraordinária, passar do seu horário de trabalho, junto com aquele ritmo, aquele rigor excessivo na cobrança. Cadê meu relatório? Você já fez, eu te passei, eu quero em 1 hora, eu quero em meia hora. Enfim, quando ele vê essas metas vem acompanhadas desse quadro, e, portanto, são metas abusivas, metas excessivas, elas acabam configurando, sim, o assédio moral organizacional. Então, tanto no setor privado, como eu trouxe para vocês o exemplo do supermercado, assim como nos bancos, a meta de vender cartões de crédito, fazer empréstimos, financiamentos, seguros de vida, dentre outros seguros e produtos, né? O setor bancário hoje é um setor que é um verdadeiro balcão de vendas, como o pessoal fala. E dentre outros setores que são focados em metas de venda, metas de produtividade, metas de aumento de lucro, e que, portanto, acabam adoecendo o trabalhador. Mas, além do setor privado, nós temos também, sim, a instituição de metas no serviço público. Metas de produção, de processos a serem feitos, relatórios a serem feitos, ofícios a serem enviados, demandas a serem feitas naquela repartição. E, portanto, essas metas, quando elas violam esse limite de razoabilidade, e, portanto, gera essa pressão no trabalhador, essa sobrecarga em muitos casos, e principalmente esse adoecimento mental, seja por estresse, seja por síndrome do burnout, que é a síndrome pelo esgotamento profissional, depressões, dentre outros transtornos, e que afetam sensivelmente a saúde mental e psíquica desses trabalhadores, desses servidores. Nós temos, sim, um assédio moral organizacional. E mais, além das metas, outro caso bastante comum de assédio moral são as restrições ao uso dos sanitários, dos banheiros. Então, muitos setores, supermercados também, frigoríficos também, algumas repartições públicas também, restringe essa utilização de idas ao banheiro, de idas ao sanitário. Então, nós temos uma violação frontal aos direitos trabalhistas, aos direitos sociais, às necessidades fisiológicas, à saúde daquele indivíduo, à vida daquele indivíduo. E, portanto, é mais um exemplo de um assédio moral organizacional. O aumento de produtividade também é outro exemplo bastante comum. Essas metas por aumento de produtividade acompanhadas de uma vigilância excessiva. E daqui a pouco eu vou trazer para vocês sobre o assédio moral virtual. Vou segurar um pouquinho esse exemplo, mas daqui a pouco nós chegamos nele. E então, além da abusividade, eu falo aqui dos elementos caracterizadores de um assédio moral organizacional, além dessa abusividade, dessas condutas que são abusivas, são hostis, nós temos a habitualidade. São condutas que, em princípio, devem ser praticadas algumas vezes, tem que ter uma reiteração. Não existe um tempo mínimo, um tempo fixado, depende muito das circunstâncias casuísticas, circunstâncias do caso concreto. Mas ele, em princípio, pressupõe para a configuração do assédio moral uma reiteração, uma repetição. Contudo, pessoal, uma novidade muito interessante foi a Convenção 190 da OIT. A Organização Internacional do Trabalho, em 2019, no ano do seu centenário, ela aprovou a Convenção 190, que versa sobre a eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho.
E essa convenção ela foi um verdadeiro marco paradigmático ao falarmos do tema do assédio moral. Primeiramente porque ela trouxe um conceito conjunto, não apenas assédio, mas violência e assédio. Ela traz um conceito conjunto. E ao trazer esse conceito conjunto, ela tem um maior alcance, ela alcança mais situações. Além disso, ela não coloca apenas local de trabalho, ela usa a expressão mundo do trabalho. E ao utilizar essa expressão, é algo muito importante porque ela reconhece expressamente, no seu artigo 2º, no seu artigo 3º, que não é apenas aquele local onde são prestados os serviços, mas ela vai na linha da conceituação de meio ambiente laboral, como todos os elementos materiais e imateriais que compõem aquele labor, como, por exemplo, os mobiliários, a jornada e, em especial, as relações interpessoais, as relações entre as pessoas. E então ela traz essa conceituação do assédio do mundo do trabalho, né, de forma mais ampla, atingindo não apenas o local onde o trabalho é prestado, mas o trajeto, inclusive os meios tecnológicos. Ela reconhece expressamente um assédio moral virtual, um assédio moral praticado por meios tecnológicos, e reconhece especialmente, no seu artigo 3º, o assédio moral praticado nas repartições públicas, no serviço público, contra os servidores públicos. Então, a Comissão 190 ela foi um verdadeiro marco ao reconhecer que os servidores públicos são abarcados e mais, além de trazer violência e assédio de forma conjunta ao conceito e, portanto, com maior alcance, além de trazer mundo do trabalho, ela, em seu conceito, no artigo 1º, diz que um único ato pode configurar assédio moral, violência e assédio moral. Então, ela traz uma mudança paradigmática muito importante, porque a partir dessa sua conceituação, e isso é um marco realmente que vai trazer várias discussões sobre o tema, é possível sim que um único ato, uma única situação como essa que eu trouxe para vocês, por exemplo, dessa situação de uma digitação entre colegas de trabalho para ver quem digita mais rápido, quem digita sem olhar, perante colegas de trabalho, por exemplo, é um exemplo, mas por ser tão aviltante, tão agressiva, ela viola sim. E com os direitos fundamentais e pode sim ser caracterizada como assédio moral, mesmo sendo praticado uma única vez. Então, em regra, como um dos elementos caracterizadores, nós temos a habitualidade, a repetição, mas um único ato, reforço aqui, ele pode sim configurar, depender da situação do caso concreto, depender da situação, da gravidade das condutas, pode configurar sim assédio moral. Um outro elemento característico do assédio moral organizacional, nós vamos ter o público, a natureza coletiva do público-alvo. É muito interessante essa conceituação, professora Andréia e todos que estão nos ouvindo, porque nós tivemos uma mudança de um assédio moral numa versão mais clássica, numa versão interpessoal, que é a versão mais comum, ainda presente, que nós temos, em geral, a figura do chefe contra aquele trabalhador específico, que entre quatro paredes desqualifica, persegue, por exemplo, só que é um assédio moral que atinge um trabalhador ou alguns trabalhadores de forma específica. É o chamado assédio moral interpessoal. Quando nós falamos no assédio moral organizacional, é um assédio moral que atinge não apenas um ou alguns, mas atinge todos os trabalhadores de um setor, de uma repartição pública, por exemplo, ou até mesmo todos os trabalhadores de uma empresa ou de uma repartição de um setor público como um todo. Então, é aquele assédio moral que é calcado por uma natureza coletiva. Não apenas um ou dois trabalhadores ou alguns trabalhadores individualizados, mas vários trabalhadores. Então, nós temos casos muito comuns de, por exemplo, numa repartição pública, um setor X, um setor que é, por exemplo, responsável pelo envio de correspondências. Esse setor, todos os trabalhadores estão adoecidos, porque todos aqueles trabalhadores têm uma carga muito alta e, portanto, estão imersos numa situação de um assédio moral organizacional. Podemos pensar outra situação muito comum, especial com os analistas, trazendo aqui a situação do Poder Judiciário, de um setor de analistas com produção de peças jurídicas e uma demanda ou sobrecarga muito grande e eles não conseguem dar conta. E junto com a pressão por aquela cobrança, por aquelas peças, um rigor muito excessivo, eles têm que fazer horas extras e compromete todos os seus direitos. Então, nós temos um setor em que todos os trabalhadores são atingidos. Então, essa é uma característica muito interessante, muito importante do assédio moral organizacional, pois nós pensamos, não é apenas um ou alguns, são todos, ou quase todos os trabalhadores. Ou até um perfil, por exemplo, os trabalhadores idosos, as gestantes, as servidoras gestantes estão sofrem aquelas condutas assediadoras. Então, ele tem um enfoque coletivo, atingindo várias pessoas, vários servidores, vários seres humanos. E um outro aspecto caracterizador do assédio moral organizacional é o seu caráter gerencial.
Ou seja, são práticas que são inseridas naquela política de gestão daquela empresa ou daquela repartição pública. É uma empresa, por exemplo, que quer um aumento de lucro abusivo, uma produtividade abusiva, excessiva e acaba violando os direitos dos seus trabalhadores, ou quer reduzir custos de alguma forma e precariza por meio de condutas de assédio moral. Ou seja, são práticas que são inseridas na própria política gerencial. Emerge, insta, é inerente à gestão daquela empresa privada, por exemplo, ou até mesmo daquela repartição pública. E aí nós temos o assédio moral organizacional no serviço público também. É uma repartição pública, é um setor em que todos os trabalhadores são atingidos, ou quase todos são atingidos, e que ela é focada um método de gestão que é inerente àquele setor, aos gestores que estão ali, àquela própria estrutura, e que acaba adoecendo e violando os direitos e assediando vários trabalhadores, vários servidores e servidores públicos. Então, pessoal, esses são os contornos iniciais conceituais, os elementos característicos. Ainda nesse ponto, nós temos a tipologia, o assédio moral, ele pode ser um assédio vertical, ascendente, e o assédio que é aquele que parte dos subordinados para os superiores, que é um exemplo muito difícil, mas acontece, né? Então, por exemplo, um chefe que chega e os seus colegas de trabalho, os subordinados não aceitam, não respeitam as suas ordens, determinações. Nós temos um assédio moral vertical ascendente. O caso mais comum, que é o assédio moral vertical descendente, que é dos chefes, dos gestores, para os seus subordinados, tendo em vista a estrutura hierarquizada e, portanto, o estabelecimento de metas, de demandas e, junto com isso, também a prática muito forte do assédio moral, em especial por essa questão hierárquica, por essas posições hierárquicas, é o caso mais comum, o caso mais presente. Mas nós podemos pensar também num assédio moral horizontal entre colegas de trabalho, muito comum também no serviço público, entre servidores, por exemplo, os servidores, eles isolam um determinado trabalhador, não chamam para momentos de socialização, por exemplo, não conversam, não dirigem a palavra a um determinado colega de trabalho, um determinado servidor ou servidor. É um assédio moral horizontal, entre trabalhadores, entre servidores. E o chamado assédio moral misto, que ao mesmo tempo ele é praticado pelos colegas de trabalho, pelos trabalhadores, mas que ele recebe um incentivo, um suporte da gestão. Então nós temos um assédio que ao mesmo tempo horizontal, mas também vertical. Então essa é a tipologia. E nesse contexto, portanto, que eu gostaria de falar hoje, de forma específica aqui com vocês, das inovações tecnológicas e o assédio moral. E então nós tivemos esses moldes clássicos de um assédio moral presencial, primeiramente interpessoal, mas agora com muita força organizacional. Além de ser praticado de forma presencial, de forma física, ele é muito comum também nos meios virtuais, muito feito e aplicado pelos meios virtuais. E primeiramente, cabe a gente destacar, primeiramente, a situação que nós vivenciamos, a evolução dos modelos de produção. Nós saímos de um modelo de produção fordista para um modelo, toyotista e, portanto, calcado numa descentralização produtiva, e atualmente nós estamos vivenciando um modelo de produção calcado no crowdsourcing, ou seja, que é buscar força de trabalho na multidão. É você conectar por meio de um sistema informatizado, de um aplicativo, de uma plataforma digital, trabalhadores, empresas, clientes, de forma virtual, ao mesmo tempo, numa escala global. E é nesse contexto de evolução dos modelos de produção, de um toyotismo, que nós temos uma externalização da produção, e já nesse contexto surge o teletrabalho, e agora para o crowdsourcing, que com a disseminação na internet, com os aplicativos de mensagens instantâneas, aplicativos e plataformas digitais, esse modelo de produção ele surge com muita força. Ele vai ser, nós chamamos de subordinação algorítmica, que é outro tema muito interessante também, professora Andréa, sobre Uber, reconhecimento de vínculo, é outro tema bem interessante. Mas nós temos a subordinação algorítmica, inteligência artificial, algoritmos, plataformas digitais e, portanto, indústria 4.0. A quarta revolução industrial, que representa uma verdadeira fusão entre mundo físico e mundo biológico, e mundo presencial. Eu me coloco para vocês, eu me pergunto, né, para todos, coloco essa pergunta: quem de nós hoje não consegue ficar sem o nosso celular, sem o nosso smartphone conectado a todo instante, né? Então, a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, ela chega com muita força para todos nós, é uma hiperconexão, estamos todos hiperconectados, com a internet muito presente, com esses aplicativos e sistemas informatizados muito presentes também, e é nesse contexto
de quarta revolução industrial, de crowdsourcing e desenvolvimento de aplicativos de mensagens, aplicativos e plataformas digitais e disseminação da internet, que vai emergir com muita força o teletrabalho, que já existia, ele teve sua origem nos anos 70, com a crise do petróleo e, portanto, com a necessidade de redução dos deslocamentos casa-trabalho. Ele surge nesse contexto, mas agora ele ganha muito mais força. E ele, portanto, conecta em escala global diversas pessoas. E com a pandemia, então já trazendo para um contexto muito mais recente, então nós já tínhamos essa situação muito presente, muito acelerada, e com a pandemia foi a forma que nós tivemos de conseguir manter os trabalhos com isolamento social, com manutenção das atividades econômicas, e, portanto, foi uma ferramenta que já vinha se desenvolvendo muito fortes e acelerou bastante a sua utilização por todos nós. Quem, né, de nós hoje não está conectado, faz uma reunião por videoconferência, via internet, via diversos aplicativos, manda mensagens, consegue ligar para uma pessoa que está em outro local, até mesmo em outro país, por meio desses aplicativos. Então, ele vem com muita força para a nossa sociedade e, portanto, é nesse contexto que o teletrabalho se potencializa, mas, ao mesmo tempo que o teletrabalho se potencializa, nós estamos passando por uma telepressão muito grande. E o que é essa telepressão? A telepressão é essa pressão por respostas muito rápidas, a todo momento, a todo instante. É você receber uma mensagem no seu aparelho de telefone celular e ter que responder naquela mesma hora. É você estar conectado, trabalhando, e receber uma mensagem por meio de um chat, por exemplo, em um aplicativo, e você ter que responder naquele mesmo momento. Essa pressão por tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, tudo muito urgente. E essa telepressão, junto com o teletrabalho e com esses aplicativos de trabalho de forma virtual, e junto com a hiperconexão, que é essa conexão a todo instante, estamos via internet conectados com todos, praticamente, né, em todo o nosso período, em todas as nossas horas do dia. E é nesse contexto de teletrabalho, hiperconexão e telepressão que emerge com muita força o assédio moral virtual, que, portanto, é essa tortura psicológica, esse conjunto de condutas abusivas e hostis praticadas por meios de comunicação visuais, escritos, pelos mais diversos meios tecnológicos, sejam por reuniões de videoconferência, sejam por e-mails, sistemas informatizados, aplicativos de mensagens instantâneas. O assédio moral virtual, portanto, é o assédio moral, são essas condutas abusivas que eu trouxe para vocês, mas que agora são praticadas por meio de meios virtuais, meios tecnológicos, meios telemáticos. E o assédio moral organizacional virtual, portanto, é quando esse assédio moral virtual praticado por esses meios tecnológicos, eles são praticados, eles são inseridos na política daquela empresa, daquela gestão, daquele setor público. E, então, alguns exemplos bem atuais, para a gente contextualizar um pouco, né, que várias pessoas têm passado. O primeiro deles, eu vou trazer aqui um dos exemplos que eu tenho recebido mais relatos, são o excesso de reuniões por videoconferência. Então, nós estamos a todo instante hiperconectados, isolados, em casa, e nós temos que ir para o empregador, em muitos casos, isso pressupõe uma conexão e disponibilidade 24 horas por dia. Então, são marcadas diversas reuniões de videoconferência, e esse excesso de reuniões tem gerado uma situação de assédio moral também, porque muitas vezes são marcadas várias reuniões, muitas sem necessidade, muitas em horário perto do almoço, e o trabalhador às vezes já não consegue almoçar e já emenda novamente, ou comer muito rápido para voltar a trabalhar. Muitas no final do expediente que se prolongam e, portanto, ele já invade o período da noite, o período em que ele estaria descansando com sua família. Então, é algo bastante comum que eu tenho recebido vários relatos, são esse excesso de reuniões por videoconferência. E essas reuniões, diferentemente do modo presencial, elas cansam muito mais, porque nós temos uma imagem visual, nós temos a imagem e a tela, nossa voz, nosso gestual, ele fica comprometido, né? Não é todo o nosso gestual, e a atenção que nós temos que ter, ela é muito maior nessas reuniões de videoconferência e utilização de instrumentos telemáticos. E um outro caso muito interessante, outro relato, foi inclusive dos professores, a sobrecarga que os profissionais da educação, que os docentes tiveram nesse período de pandemia, que além de toda a readaptação, uma sobrecarga muito grande de aulas virtuais, né? Então, eu falo aqui das videoconferências, mas também de aulas, no caso dos professores, aulas virtuais a todo instante, além de outras demandas que foram incluídas nesse contexto de
teletrabalho, nesse contexto de pandemia, de isolamento e, portanto, de meios tecnológicos. Então, foram várias demandas, junto com essa sobrecarga de aulas e reuniões virtuais, que acabam e desgastam bastante. Então, esse é um ponto que gera, sim, se em excesso, se de forma desarrazoada, geram, sim, um assédio moral organizacional. Mas podemos pensar também na sobrecarga de trabalho. Foi algo que foi bastante notado com a situação de teletrabalho, que houve uma sobrecarga, um aumento de produção e de exigência muito grande para os trabalhadores. E junto com essa sobrecarga e extrapolação dos horários, então, muitos trabalhadores em casa têm recebido relatos de que não estão cumprindo as horas de intervalo intra-jornada, tendo em vista que ele está conectado, tem que responder muitas demandas, invade horário de almoço. Eles não estão, muitas vezes, estão trabalhando durante a noite, e aí nós temos uma inovação que foi trazida pela reforma trabalhista e prejudicou bastante, que foi retirar o controle de horário dos teletrabalhadores. Então, em tese, pela reforma trabalhista, eles não têm essa jornada controlada e podem, sim, trabalhar pela noite, invadir a noite, invadir os seus intervalos. Então, é um dispositivo que foi o artigo 62, inciso 3, incluído pela reforma trabalhista, e que, na minha visão, ele é inconstitucional, ele é inconvencional, porque ele viola o direito a uma jornada de trabalho mínima, o direito às horas de trabalho limitadas, e que essa jornada ela é fundamental. Os trabalhadores, os teletrabalhadores estão em casa, estão conectados, mas eles têm que, sim, ter o seu início, os seus horários de início, de intervalo para almoço, de término da jornada, e não invadir esses espaços, esses horários. Então, é algo que nós temos recebido muitos relatos, muitas denúncias nesse sentido também, de não respeito a esse tempo. E a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, trouxe essa alteração no artigo 62, excluindo da jornada de trabalho mínima, que, na minha visão, é totalmente inconstitucional e inconvencional, porque viola todo o arcabouço normativo, inclusive da época da Revolução Industrial, que era uma briga por uma jornada de trabalho digna, por horas controladas, e todo o arcabouço constitucional que nós temos presente, além de várias normas internacionais, Protocolo de São Salvador, Pacto Internacional dos Direitos Civis, dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com disposição expressa no seu artigo 7º, Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, são vários arcabouços internacionais. Nossa Constituição consagra vários direitos de índole constitucional, texto constitucional, nesse sentido, e, portanto, na minha visão, a reforma trabalhista, com a legislação ordinária, ela viola a nossa Constituição e todo o arcabouço normativo internacional trazido pelos tratados. Então, é um ponto que merece nossa atenção também, porque a reforma tirou essa questão da jornada, essa limitação das horas de trabalho, e nós temos visto vários teletrabalhadores, inclusive no serviço público, ultrapassando a sua jornada de trabalho, não tendo seus intervalos de repouso e alimentação. E uma outra prática muito comum, já para finalizar os exemplos, porque eles surgem com muita intensidade nesse contexto atual de inovações tecnológicas. Outro exemplo muito comum são a vigilância constante. A vigilância constante em especial por meio, seja nos aplicativos e sistemas informatizados em que o trabalho é feito, agora, nesse momento. Então, são aplicativos que, por meio de chats, por exemplo, são enviadas mensagens a todo instante aqueles trabalhadores. Alguns aplicativos controlam o tempo de login, tempo de logout. Alguns aplicativos, sistemas, eles conseguem ter acesso à imagem da câmera e ver o trabalhador, ver o que ele está fazendo. É outro caso também bastante comum. E a utilização desse monitoramento, essa vigilância constante, junto com a utilização desses aplicativos, sejam pelos sistemas informatizados ou até mesmo aplicativos de mensagem instantânea como o WhatsApp, muito comum, muito utilizado, para exigir trabalho, cobrar horários, cobrar tarefas. Foram casos bem graves assim, que nós observamos no horário do almoço, alguns chefes, inclusive no setor público, em situações de serviço público, na administração pública. Cadê você? Que horas você volta do almoço? Eu preciso desse relatório daqui a 1 hora, daqui a 30 minutos, daqui a 2 horas. Cadê você que ainda não retornou, que ainda não enviou para mim o relatório, a peça jurídica, o ofício que eu te pedi? Enfim, são várias situações de que o trabalhador está conectado virtualmente e, portanto, seja pelos sistemas,
com a cobrança a todo instante por meio desses chats, sistemas de mensagens, ou pelos seus telefones celulares por meio de WhatsApp, entre outros aplicativos de mensagens, recebendo demandas de trabalho e recebendo, junto com essas demandas, que nós tivemos um aumento, mas também uma cobrança excessiva, uma cobrança a todo instante e um monitoramento, uma vigilância constante do seu labor, do seu trabalho, retirando a sua autonomia. Então, é outro aspecto que, sim, configura assédio moral virtual, assédio moral organizacional virtual. E eu até faço uma outra colocação para todos vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. Você terminou o seu expediente, está no sofá com a sua família, assistindo um filme, e aí toca o seu celular. Aí você pega aquele celular e vai olhar, e quando olha a mensagem, uma mensagem do seu chefe de trabalho, por exemplo, pode ser que não seja para aquele momento, pode ser que seja para daqui a um mês, mas naquele momento em que você pegou o seu celular, olhou para a mensagem do seu chefe, você já pensou no trabalho, já se conectou com o trabalho e, portanto, nós temos a violação do direito à desconexão. E, portanto, isso é um exemplo que tem acontecido bastante, que é essa hiperconexão, de modo que, muitas vezes, é difícil separar os momentos de lazer, os momentos de descanso, os momentos com a família. E para que haja esse equilíbrio da saúde física e da saúde mental, é necessário, sim, que haja esse equilíbrio, essa separação de tempo de trabalho, tempo com os familiares, né, tempo dedicado à vida profissional, tempo dedicado à vida pessoal, de modo a se buscar evitar adoecimentos, acidentes de trabalho, fadigas. É um ponto que vai ser benéfico para a empresa, com o aumento da produtividade daquele trabalhador. Mas nós temos observado que, em muitos casos, essa limitação entre tempo de trabalho e tempo para a vida pessoal, para lazer, para descanso, para convívio com os familiares, ele tem sido desrespeitado. Então, é algo que é bastante preocupante também, essa hiperconexão, a utilização dos aplicativos de mensagens, de WhatsApp, dentre outros, para monitorar e mandar várias mensagens para aquele trabalhador, violando o final de semana, violando o seu descanso em especial, seja no horário de almoço, seja no horário à noite com seus familiares, finais de semana, férias. É algo que tem acontecido bastante também. E, portanto, gera um assédio moral virtual, né? Um assédio moral organizacional virtual. E já partindo para a finalização da nossa exposição, é um tema bastante interessante, bastante presente, quero colocar também à disposição para as perguntas. Nós temos que ter em mente, sim, que essa situação, seja no setor privado, seja no setor público, ela é muito presente, ela tem sido muito presente, da utilização da tecnologia, das ferramentas tecnológicas, sistemas informatizados, para invadir essa invasão na vida privada, na vida pessoal, nos direitos personalíssimos dos trabalhadores. E, portanto, a partir desse momento em que nós temos essa sobrecarga, esse excesso de conexão, essa pressão por respostas urgentes, cadê o relatório, cadê você, onde você está, nós temos, sim, assédio moral virtual. Então, pessoal, eu queria me colocar à disposição para que todos nós possamos, sim, trazer esse tema, dialogar sobre esse tema, buscar os termos da Convenção 190 da OIT, para que nós possamos garantir um mundo do trabalho livre de violência e assédio. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigada a todos. Claís, a gente que agradece, foi muito esclarecedor. Eu fiquei daqui ouvindo você falar e fazendo assim, ó, vivenciando junto com todo mundo que está em trabalho virtual, esse momento que a gente está vivendo, em que realmente estamos hiperconectados, em que realmente estamos em um momento em que a gente basicamente vive 24 horas no trabalho, e isso termina sendo super prejudicial, né? Quando você falou do direito à desconexão, eu anotei aqui e pensei, olha, a gente precisa, né, garantir esse direito à desconexão. E precisa também pensar sobre isso, não só enquanto servidor, né? Não só enquanto também, né, esse superior hierárquico. Aproveitar que meu chefe está aqui, promotor de pessoas, que aí já fica essa dica. E fiquei pensando em como é difícil a gente conseguir garantir esse desenho, né? Você falou do smartphone, a gente está com o trabalho na mão 24 horas. Isso. Na ouvidoria, a gente conversa muito, eu e o Cleiton, sobre isso, né? Sobre os limites que a gente pode ir até o outro setor. A gente hoje está sem contato presencial com nossos colegas. A gente não tem como ligar para os colegas para o número, né, do setor. Então, a gente termina ligando para o número pessoal dos colegas. Isso. E quais são os limites para fazer essa ligação, né? Quais são os momentos que eu posso fazer essa ligação? E termina sendo extremamente delicado
fazer essas leituras. Mas a gente vai tentando também, porque a gente está começando agora, né? E aí a gente vai tentando fazer esse novo rearranjo, que é para também a gente reaprender. A gente brinca com uma colega nossa que eu não sei usar o WhatsApp para fins de trabalho, que eu quero mandar mensagem 8 horas da noite. É horrível. Porque às vezes eu estou trabalhando 8 horas da noite e esqueço que não é a escolha de todo mundo, né? Como a gente está dentro de casa, a gente também precisa fazer essa higiene do trabalho, de colocar um limite para a gente também. Senão a gente começa trabalhando, acorda, toma café e vai trabalhando, e o trabalho faz parte da nossa rotina de um jeito que não é saudável. Isso, a gente está em um momento que a ONU está falando sobre o aumento de doenças e de discussão de saúde mental por conta da pandemia, né? Estamos dentro de casa, estamos distantes das pessoas que a gente gosta. E o trabalho está só aumentando. Então, a gente está aí precisando garantir, né, essas novas composições. Cleiton e Renilton saíram da tela aqui. Eu não sei se aconteceu alguma coisa na instabilidade da internet. Ó, Renilton voltou. Terminei me alongando na fala, gente, mas, por favor. Não, eu queria parabenizar Claes pela brilhante palestra. Obrigado. Eu acho que precisamos falar sobre limites, precisamos, como o professor Andréia disse, entender que estar em casa e poder trabalhar durante todo o tempo não significa que nós precisamos trabalhar até as 8, 9 horas da noite. A professora Andréia sempre trabalha até as 8 e manda mensagem, inclusive aos finais de semana, porque ela lembra de alguma coisa e aí ela faz um podcast querendo uma resposta naquele momento. E aí ela está aqui que não me deixa mentir, sou eu que coloco um freio, tipo, Andréia, hoje não é dia, eu vou até te responder, mas não é dia, vai descansar e não faça isso com outras pessoas, porque não é para ser feito. E aí ela segue nos questionamentos dela. Mas eu acho que é importante entendermos que esse momento virtual, ele acaba por nos trazer uma exaustão maior e nos afastar do que éramos acostumados. Então, nesse primeiro momento, eu quero agradecer a Claes, quero agradecer a equipe da Progep, que não está aqui com nós, mas esteve durante toda a organização desse evento, trabalhando mais fortemente com a Andréia nisso. Iria agradecer a equipe da ouvidoria, mas a equipe da ouvidoria é a Andréia e o estagiário, né? É uma equipe bem reduzida. E da comissão de ética também, porque nós estamos aqui, mas nós temos o pessoal que faz todo o trabalho nos bastidores e que faz de maneira muito brilhante. Parabéns pelas nossas coordenadorias, pelo pessoal envolvido nisso, em especial Diana e Georgia, que estiveram ali, isso sem diminuir, claro, a participação dos outros, mas são as que ficam mais próximas nesse momento. E passar a palavra para o Renilton, para depois a gente responder, né, o que os colegas perguntaram no chat. Parabéns, Claes, pela sua brilhante explanação, né? Espero que seja um momento aí de reflexão para todos os nossos servidores públicos, né? E possa refletir aí sobre suas condutas e essa parte, Andréia, que você falou também, a Claes comentou sobre o direito à desconexão, né? É muito comum aí, nesse momento do trabalho remoto, a pessoa está, né, com a sua família, quando ela comentou, e de repente manda uma mensagem para outro dia. Então, nesse momento, a partir desse daí, já passa a ficar pensando no trabalho, no dia seguinte. E outra, eu até percebi também, alguém até comentou sobre a questão do estágio probatório dos servidores públicos. Assim que o servidor assume o trabalho no serviço público, ele fica ali por 3 anos durante o estágio probatório. Aí, nesse momento, às vezes começa a ter ameaças, né? Você está no estágio probatório, né? Tem que cumprir com suas tarefas, senão vai ser mal avaliado. Então, tudo isso aí vai causando esse constrangimento, né, no servidor e até uma desmotivação, né? E isso acaba influenciando ainda mais no decorrer do período
uma desmotivação total do servidor, e aí o assédio ainda começa a ser mais evidente, né? Então, foi muito brilhante a explanação, e vamos verificar as perguntas do chat também. Eu acho que a gente pode, então, iniciar com as perguntas. Tem aqui uma pergunta de Luziane Amaral, de Jesus. E aí ela pergunta assim, né? Justamente na linha do que o professor Renilton estava falando. A ampliação do tempo de estágio probatório no serviço público possibilitaria mais práticas de assédio moral às pessoas servidoras? E aí, Clay, eu acho que a gente pode... A gente tem aqui 3 perguntas. Acho que pode ser uma por vez, né? Elas são de temas diferentes. Então, de repente, você já pode aí responder. Pronto, vamos lá. Assédio moral no serviço público, tema bastante interessante, né, como eu trouxe para vocês. Essa questão do estágio probatório, eu tenho observado várias situações com essas ameaças de não aprovação e, como a colega bem colocou, sim, ampliação desse tempo, geraria, sim, mais situações de ameaça nesse sentido, de possibilidade de não ser aprovado no estágio probatório e, portanto, uma situação de assédio moral, de pressão por produtividade, você não pode fazer greve porque você está em estágio probatório, você tem que produzir, ter essa produtividade dessa forma, porque você está em estágio probatório. Se você não cumprir os relatórios, os prazos que eu estou te colocando aqui, as metas que eu estou te colocando, você não será aprovado no estágio probatório. E sim, com certeza, colega, essa ampliação desse prazo, desse momento de estágio probatório, ele acarretaria, sim, maiores situações de assédio moral. Obrigada, Clay. Eu acho que a gente pode passar para a segunda pergunta. Não sei se Cleiton e Renilton querem falar alguma coisa. Não, eu iria só, de repente, contribuir dizendo que outros direitos e deveres, eles não foram suspensos, né? Então, não faz sentido imaginar que nós alongaríamos apenas o estágio probatório, administrativamente pensando, aos olhos do direito administrativo e do trabalho, aqui fazendo uma interlocução. E se promoções e outras garantias permaneceram durante esse momento. Então, eu também vejo como, se existe um elástico nesse estágio probatório, sem dúvida nenhuma, a gente está aí, além de um abuso, de uma ocorrência de assédio moral, sim. Sim, com certeza. Então, a segunda pergunta é de Luana Passos de Souza. E ela fala, né, primeiro parabeniza e fala assim: gostaria de te ouvir falar, Claís, sobre os possíveis impactos da aprovação da reforma administrativa no assédio moral no serviço público. Pronto, perfeito. Tema bastante atual, bastante delicado também, Luana. Antes eu queria até trazer uma discussão bem recente. E qual a situação que nós temos hoje em termos de assédio moral no serviço público? Uma dificuldade muito grande de investigações. E então, nós tínhamos situações de assédio moral no serviço público, que muitas vezes não eram investigadas, e que ficava com essa dificuldade de atribuição a quem caberia investigar. Nós tivemos o professor André, professor Clive, professor Renilton, uma decisão do CNMP esse ano, que foi muito importante para reconhecer a atribuição do Ministério Público do Trabalho para investigar os casos de assédio moral no serviço público, que era algo que era bastante controverso, tendo em vista que dessa situação de servidores públicos, vínculo jurídico estatutário, e, portanto, não tem atribuição à Justiça do Trabalho ou ao Ministério Público do Trabalho. Mas, se nós pensarmos nessa concepção de meio ambiente laboral, de que o assédio moral ele degrada todo o ambiente, todos os direitos dos servidores públicos, sim, deve ser reconhecida, sim. E essa decisão foi muito importante para que a gente pudesse buscar agora o Ministério Público do Trabalho, buscar atuar nesses casos, investigar esses casos e dar uma resposta mais eficiente. E por que a gente pensa quando pensa em assédio moral no serviço público, tinha essa dificuldade muito grande. Nós tivemos, como eu trouxe para vocês, uma mudança muito forte pela Convenção 190 da OIT, que reconheceu de forma expressa, no artigo 2º e no artigo 3º, que os servidores públicos também, eles têm direito ao mundo livre de assédio. Mas a nossa Constituição ela já trazia disposições. O artigo 7º, inciso 22, que fala sobre as reduções dos riscos inerentes ao trabalho, ele é aplicado plenamente aos servidores públicos pelo artigo 39 da Constituição Federal.
E, ao ser aplicado plenamente, portanto, os servidores públicos na administração pública, eles têm direito, sim, à redução dos riscos, aos direitos fundamentais, o direito à saúde, integridade física, meio ambiente ecologicamente equilibrado, nele incluído o meio ambiente do trabalho e as repartições públicas. Então, esses artigos, junto com a Convenção 190, junto com a Convenção 55 da OIT, que foi ratificada pelo Brasil, que também reconhece de forma expressa o assédio moral no serviço público, junto com a ANR, inclusive, a norma regulamentadora número 1, que tem disposição expressa reconhecendo a sua aplicação das suas disposições, inclusive, e aí nós temos a aplicação da ANR 17, que fala de ergonomia, que traz disposições sobre assédio moral. Portanto, essas disposições são aplicadas ao serviço público. Toda essa base normativa nós podemos reconhecer, sim, que o assédio moral no serviço público viola o meio ambiente do trabalho, viola os direitos de todos os servidores, e cabe, sim, o Ministério Público do Trabalho atuar, cabe a Justiça do Trabalho atuar, nos termos da súmula 736 do STF, que reconhece que questões que envolvam o meio ambiente de trabalho é atribuição, inclusive no setor público, na administração pública, é atribuição da Justiça do Trabalho. Então, foi algo bem interessante, e já finalizando com a reforma trabalhista, Luana, ela vai trazer alguns impactos, sim. Essa questão de reconhecimento, como bem trouxe, também vocês bem trouxeram a questão do estágio probatório, algo que pode gerar vários reflexos. Nós podemos pensar também em situações de burocratizações que acabam piorando a criação de canais de denúncia, uma atuação mais efetiva pelos órgãos públicos. E algo bem interessante também, que nós tivemos no ano passado, pelo que eu me recordo, foi 2019, 2020, uma decisão do STJ que reconheceu que os gestores públicos, eles podem ser responsabilizados por improbidade administrativa. Então, é outra decisão bastante interessante que vem fundamentar, além de uma atuação do Ministério Público do Trabalho nesse sentido de investigações e ações, o STJ, ele também reconheceu que os gestores públicos que praticam assédio moral, eles sim podem ser responsabilizados, configurando, inclusive, improbidade administrativa. Então, além de uma responsabilização administrativa do próprio gestor pelos processos administrativos disciplinares e pelas sindicâncias, nós temos, sim, a possibilidade de uma responsabilidade civil agora no âmbito da lei da ação civil pública de improbidade administrativa. Então, outra decisão também interessante nesse sentido, de responsabilização dos gestores públicos, né? Então, é um tema muito interessante. Quero, inclusive, o professor André começar a escrever mais sobre esse tema, tendo em vista a quantidade de relatos de servidores públicos que eu tenho recebido, que eu tenho recebido relatando situações de assédio moral. Sim, com certeza, professora. E eu fico pensando também que como ações como essa são ações importantes, e falo de boas práticas, né? Quando a própria universidade procura falar sobre assédio moral, né, a gente está fazendo uma ação de prevenção. Isso. E como saber se não tiver ações como essas, né? Agora há pouco eu estava mandando o evento no grupo da ouvidoria, e a gente falando a importância da gente realmente ter uma agenda de ações preventivas, de a gente pensar em trazer mais informação para que as pessoas realmente possam identificar as suas vivências, que às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente acha aquela cena, né, de alguém, vamos ver quem é mais rápido, mas uma coisa que não é realmente um assédio, a gente não sabe ainda de fato como conceituar, e por isso às vezes não sabe perceber. Sabe que está ruim, sabe que está desgastante, mas não sabe quais são os direitos. E aí vem também essa importância, né? Essas iniciativas, professor André, são fantásticas, são fundamentais para que os órgãos públicos, a administração pública, as empresas privadas, né, essas entidades possam criar esses canais, como você bem colocou, de denúncias, canais de prevenção, campanhas, cursos, palestras, debates, para que esse tema, de fato, ele possa ser discutido, dialogado, trazer informação, né, algumas situações de gestores que, às vezes, né, com uma palestra dessa, com um curso, vou parar de mandar as mensagens nos domingos. Então, são iniciativas bem importantes, como você falou, com esse viés promocional e de prevenção. De fato, essas boas práticas, essas iniciativas, e eu tenho percebido, eu recebi um convite, professora, da Universidade Federal do Oeste do Pará, ano passado ainda, né, antes de estar no Ministério Público, antes de estar lotado no Pará, para que pudesse, eles criaram também um canal de denúncia, uma comissão, um regulamento de prevenção de assédio moral. Então, assim, essas iniciativas que têm chegado nos órgãos públicos são fundamentais, de códigos de ética, canais de denúncias, palestras, capacitações, para que a gente possa combater,
de fato, né, o assédio moral no serviço público. Sim, muito bacana. Clarice, algo também que é recorrente nas universidades são as pessoas detentoras de cargo de direção, função de confiança, né? Porque sabemos também dos direitos e deveres, né? Mas tudo aí deve ter um controle também, né? Porque muitos pensam assim, tenho uma função, tenho um cargo de direção, então eu tenho direito à desconexão ou não tenho. Então, tudo aí tem que estar na balança, né? Porque a pessoa tem que... Todos temos direito à desconexão e aí não podemos abusar, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar, tem um cargo de direção, tem função, estou disponível 24 horas. Então, essa forma também Perfeito. Eu creio que todos têm direito à desconexão também nesse sentido, né? Perfeito. Então, como você me trouxe, o fato de ter um cargo de comissão, uma função, uma chefia, né? Então, isso não implica dizer que aqueles servidores públicos, eles têm que estar, como você bem colocou, professor, eles têm que estar 24 horas disponíveis, né? Então, claro, tem uma responsabilidade maior, tem uma atenção maior, mas isso não quer dizer que ele tem que ser demandado, inclusive por seus superiores, né, às 24 horas, nas férias, finais de semana, que acontece bastante. O telefone funcional é tocando direto, é à noite, é final de semana. Então, até para todos esses servidores, inclusive com essas funções, eles têm que sim, e os seus superiores, inclusive, têm que ter essa consciência. Olha, ele tem uma função, ou ele tem um cargo de uma assessoria, uma função de confiança, mas ele tem sim o seu direito à desconexão, o seu direito à jornada de trabalho, né, sem tantas interferências, e em especial sem a prática do assédio moral. Perfeito, muito bem colocado. Eu queria só contribuir um pouquinho e dizer que as funções de confiança, os cargos de direção, existe essa remuneração a mais justamente pela responsabilidade que o servidor tem para desempenhar aquela atividade. E não para que ele trabalhe mais, e aí quando eu falo mais, porque trabalhar mais ele vai, isso a gente sabe, mas o que eu digo mais aqui é por um período maior, aos finais de semana, durante a noite. É bem importante nós entendermos que as funções e os cargos de direção, eles são justamente porque o servidor que está investido naquela atividade, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma liderança sobre outros servidores, e para isso ele recebe essa remuneração de repente, diferente dos seus pares, e não para ser demandado ao final de semana. É bem importante que os nossos gestores, que os nossos colegas entendam isso, e para que o trabalho, para que não vire rotina, o trabalho depois do horário estabelecido, o trabalho aos finais de semana, e eu sempre tenho dito isso, tanto para a equipe, quanto para os outros colegas, quando tenho possibilidade. Maravilha, perfeito. Vamos então para a próxima pergunta. É uma pergunta de Flora Ribeiro. Ela pede para você falar um pouco sobre a subordinação algorítmica. Poxa, tema muito interessante, Flora. Pronto, vamos lá. Subordinação algorítmica, tema importantíssimo nesse contexto atual de teletrabalho, de uberização, crowdsourcing, crowdwork. O que acontece? Nós temos, nesse contexto atual de indústria 4.0, de quarta revolução industrial, e, portanto, o incremento desses aplicativos e sistemas informatizados, nós temos uma mudança do modelo de produção. Então, a gente sai, como eu coloquei, daquele sistema clássico do Fordismo, daquela empresa com todos os tempos controlados, com o chefe, sem tempos ociosos, para um toyotismo, que nós já temos uma empresa pequena, mas que descentraliza por meio de terceirizações, por meio de teletrabalho, por meio de outsourcing, que é descentralização produtiva, né, cadeias produtivas, empresas em rede. E agora nós temos um sistema, nós já estamos nesse contexto de evolução do direito do trabalho, saindo de um sistema toyotista muito presente, mas para um contexto de uberização e de crowdsourcing, que ele consiste em você buscar na multidão a força de trabalho. Então, antes você tinha a sua empresa e contratava seus trabalhadores, depois você tem a sua empresa e contrata alguns trabalhadores em rede, e agora você contrata de forma difusa. Você tem a sua empresa, tem o seu aplicativo, tem o seu sistema, e você contrata trabalhadores
difusa, de forma difusa em qualquer país, em qualquer localidade, porque eles vão estar conectados em escala global, virtualmente, à sua empresa. E é nesse contexto de crowdsourcing que nós temos o trabalho on-demand e o crowdwork. E aí são duas figuras bem interessantes, né, que o trabalho, esse crowdwork, esse trabalho que é feito por essas plataformas virtuais, em que busca-se a multidão, crowd, né, a força de trabalho na multidão, e você pode ter em sua casa, em qualquer lugar, em qualquer cidade, vai estar trabalhado, conectado com aquela empresa, fazendo o seu trabalho, é o crowdwork. E nós vamos ter o trabalho on demand, que aí surgem os aplicativos, que são trabalhos clássicos, mas que agora vão ser realizados por meio de aplicativos virtuais, aplicativos digitais. Então, quando a gente pensa no Uber, quando a gente pensa no iFood, por exemplo, nessas empresas, eu trago esses dois exemplos, mas diversas outras, nós temos uma situação de uma tarefa que era o transporte de pessoas, a intermediação essa intermediação de restaurantes com clientes e o transporte, a empresa também de transporte de alimentação, ou transporte de pessoas, no caso da Uber. Nós temos uma tarefa clássica, mas que agora vai ser realizada por intermédio de um aplicativo. É o trabalho on demand de acordo com a demanda, de acordo com as pessoas que estiverem logadas naquele aplicativo e, portanto, ela vai gerar aquela demanda. E é nesse contexto, Flora, que surge a subordinação algorítmica, que é a subordinação que agora ela não é mais feita pelo patrão com o seu subordinado na empresa. Não, ela vai ser feita por um código de programação, por um algoritmo. Então, aquele aplicativo ali da Uber, por exemplo, quando um cliente faz uma demanda por uma corrida, aquele aplicativo ele já gera a rota, já gera o preço, já coloca o motorista em contato com o cliente e, portanto, ele controla toda a situação de trabalho. Não é uma pessoa física controlando, mas é aquele código de programação. É algo realmente muito diferente, muito novo, e nós temos que ler essa situação atual de uberização e de subordinação algorítmica por meio sem perder a base do direito do trabalho, sem perder os princípios, a função dignificante do direito do trabalho. Então, professor André, professor Cleiton e professor Renilton, algo que eu tenho trazido bastante, algo bem polêmico, né? Essa discussão se há vínculo de emprego ou não com os motoristas de aplicativos, por exemplo, seja no iFood, seja numa Uber, por exemplo, mas a nossa visão, a visão do Ministério Público do Trabalho, e minha visão pessoal, inclusive, é de que existe sim. Só que agora é uma subordinação que é diferente. Ela não é aquele tipo clássico, não. É uma subordinação que é feita por esse código de programação, mas o trabalhador que depende para a sua subsistência de fazer várias corridas, que são um preço baixo, ele tem que fazer várias corridas, ele fica conectado no aplicativo, ele recebe uma avaliação dos clientes, então existe um monitoramento, sim, e aí tem aquela discussão da linha de Foucault, do panótico de Foucault, ou da sociedade de controle do Deleuze, é uma discussão que se traz bastante desse tema, né? Então, mas existe sim essa discussão de ele está sendo avaliado a todo instante, são clientes que dão notas, que mandam mensagens. Então, aquele código de programação, aquele aplicativo, ele, em verdade, não é, aquele trabalhador ele não é um trabalhador autônomo. Aquele motorista de Uber, por exemplo, ele, hoje eu não quero trabalhar, eu sou autônomo, não. Ele depende daquele trabalho, ele vai ter que fazer várias horas, várias corridas para conseguir um valor mínimo para a sua subsistência, ele vai ser avaliado constantemente. Se ele não cumprir as regras que são postas, ele vai sofrer punições, vai ser desconectado. Enfim, existe sim uma subordinação, só que ela agora é difusa, ela busca a força de trabalho na multidão, ela é, né, de forma espalhada, mas existe uma subordinação, que é o principal traço que a gente tem que... É um tema muito interessante também, viu, professora Andréa? Mas é o principal traço que a gente tem que pensar sobre ele. Existe sim. Quem vai dizer rota, quem vai dizer o preço, quem vai dizer o que ele vai fazer, as avaliações, é um sistema. Então, que vai ser gerenciado por esse aplicativo. Então, existe sim toda uma organização produtiva, uma empresa por trás, e existe uma subordinação feita por esses códigos de programação. Então, é algo bem interessante, são novas formas de trabalho, formas atípicas de fiscalização do trabalho, mas que nós temos que estar sempre com o olhar atento para não permitir que essas inovações tecnológicas, elas cheguem ao ponto de que os nossos direitos básicos, como eu trouxe para vocês a situação do teletrabalho e a reforma trabalhista, que o direito básico a uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, ele foi retirado por conta dessa nova legislação. Então, nós temos que ter sempre em mente isso. São trabalhadores, existe uma subordinação, sim, é um contrato existencial, um contrato de trabalho, ele precisa, independentemente do padrão salarial, daquele trabalho para o seu sustento. Então, que é outra discussão do trabalhador hipersuficiente, que foi gerada com a reforma.
Mas nós não podemos perder de vista que essas inovações tecnológicas, esses meios telemáticos, eles chegaram para ficar, mas que os direitos trabalhistas, direitos sociais, que são frutos desde a Revolução Industrial, de toda uma luta histórica, eles não podem se perder. Eles têm sempre que estar presentes e garantir a proteção à dignidade desses trabalhadores. Sim, com certeza. E que realmente que tema complicado, né? Eu fiquei aqui, eu não conhecia esses termos e fiquei pensando que a gente está falando de uma coisa mais macro, né? Mas como a gente já vai incorporando nos serviços também esses aplicativos que monitoram as nossas eficácias, né? Cada vez mais as plataformas são mais evoluídas e a gente tem satisfações e a gente tem, né, dados para comprovar como foi a produção daquele período. E cada vez mais as cobranças estão em números e a gente questiona sobre os limites para procurar qualidade também, né? Quais são os limites do uso da tecnologia entre a quantidade e a qualidade para a gente conseguir esse caminho? Perfeito. Professora, temos aqui mais algumas perguntas, então eu vou tocar as perguntas, se os colegas concordarem, não sei se eles querem falar alguma coisa, mas eu vou tocar as perguntas. A gente tem aqui a pergunta de Silvio Silva, e ele pergunta assim: Claís, como conduzir uma investigação de denúncia de assédio moral velado no ambiente de trabalho? Quais provas devem ser buscadas para a comprovação deste assédio? Certo. Tema bem interessante, pergunta bem interessante, Silvio. É algo bem delicado, realmente, são essas investigações. E tem um lado positivo atualmente, né? Então, antes, como eu trouxe para vocês, era algo bastante realmente velado, entre quatro paredes, o chefe desqualificando o seu trabalhador, por exemplo, e aquele trabalhador não tinha, ele não tinha coragem de denunciar. Eram poucos casos de denúncias que chegavam, e ao chegar essas denúncias, nós tínhamos que ter muito cuidado de buscar, não os trabalhadores atuais daquela empresa ou daquele setor, mas você tentar buscar ex-trabalhadores, escolher depoimentos, é uma prova basicamente testemunhal, esses casos de assédio, Silvio. Mas com assédio moral organizacional e mais o assédio virtual, nós tivemos um ponto interessante que foi a documentação dessas provas. Esses sistemas, o WhatsApp, os chats e as conversas que são feitas, ou as videoconferências que são gravadas, nós agora saímos de uma situação de dificuldade probatória muito grande, assédio velado, sem provas e prova basicamente testemunhal, para uma situação que, além da prova testemunhal, nós temos sim provas documentais, temos vídeos, mensagens de áudio de WhatsApp, mensagens de texto de WhatsApp, de chat, sistemas informatizados que trazem mais subsídios. Então, o assédio moral virtual, por outro lado, ele chega com muita força, mas, por outro lado, ele possibilita uma maior comprovação dessas atitudes, dessas práticas assediadoras, né? Então, facilita esse controle também e a atuação do próprio Ministério Público do Trabalho nas investigações. Então, é algo que, de fato, vem para ajudar bastante. Nesse sentido, né? Da prova documental. Porque tem a dificuldade probatória, a professora Andréa, muito grande para a gente conseguir fazer essas investigações de assédio, porque os trabalhadores, com razão, né, com temor de sofrer mais assédio, mais represálias e violações, né? Então, são testemunhos que são muito difíceis, deve-se buscar ex-trabalhadores, mas o assédio virtual, ele possibilita essa comprovação de forma mais facilitada. Sim. A sensação que eu tenho é que a pessoa procura uma ajuda, assim, quando já não aguenta mais, né? Resiste muito, com medo, com muito mais medo do que realmente até o desconhecimento do que poderia ser feito, porque a represália termina sendo complicada, né? Seguindo essa lógica da denúncia, tem uma outra pergunta aqui de João Roberto Mendes, que é a seguinte: quando um servidor promove assédio moral e é denunciado a partir de diversas provas materiais e testemunhais, mas pede exoneração para assumir em uma outra instituição, a denúncia é arquivada? Pergunta bem interessante, viu, João? E aí eu já vou trazer um caso prático, bem atual, que eu atuei bem recente, que era uma situação de médicos, e aí nós fizemos um TAC contra a empresa, o hospital, e aí eles saíram do hospital, foram para outra empresa e continuaram assediando. E aí o que nós fizemos? Um TAC com a pessoa física, para que aqueles médicos eles se abstenham de praticar assédio moral. Então, sua pergunta é muito interessante, porque, de fato, isso acontece. Então, nós temos aqui já, isso foi um caso do setor privado, mas trazendo para o setor público, nós podemos pensar num gestor que ele é muito assediador e, portanto, tem um processo disciplinar, é instaurado as investigações, ele pede exoneração e depois ele assume em uma outra instituição pública ou privada, por exemplo.
E a situação ele provavelmente, tendo visto seu perfil, poderá sim continuar a praticar esses atos de assédio moral. E ao continuar a praticar esses atos de assédio, o Ministério Público pode atuar sim e pode atuar diretamente contra ele, contra a pessoa física. Então, é algo bem interessante, de fato. As investigações, inclusive, que foi arquivada, pode ser reaberta, então é algo que é bem interessante. E os gestores têm que ter esse cuidado, de fato, porque eles não estão protegidos pela instituição. É uma conduta que, no caso de um assédio moral organizacional, ela é bem muito forte da instituição, mas quando ele pratica aqueles atos também, ele viola diversos direitos daqueles trabalhadores, né? Então, ou um assédio interpessoal, que ele praticando diretamente também, sem esse apoio da própria organização. Nesses dois casos, ele está praticando atos assediadores, e se ele sai daquela organização, sai daquele setor público, vai para outro setor público, como acontece também às vezes, a administração, ela sabe dessa situação, tira de um setor, passa para outro setor, e aí ele continua a praticar assédio. Deve sim continuar a ter novas investigações. Ele pede exoneração em outro caso e vai para uma outra situação. Tem sim que continuar a investigar se ele continuar a praticar esses atos de assédio. Um caso bem interessante, esse não foi comigo, mas foi em Minas que aconteceu, um gestor público, a administração, sabendo dessa situação, tirou ele do cargo, colocou ele em outro setor, ele continuou praticando assédio, aí tiraram ele, o cargo, a função que ele tinha. E aí os atos de assédio pararam, né? E isso acontece bastante. Alguns gestores, alguns servidores, ao assumir esses cargos de gestão, eles, com essa posição hierárquica, acabam praticando atos de assédio. E às vezes a administração, ela tem consciência e ela busca tomar atitudes, que é o ideal, que a administração pública, ela busca tomar atitudes para solucionar. Então, nesse caso, trocou de setor, não funcionou, tirou a função, deu certo. Então, é algo que a administração tem que estar também sempre com os olhos abertos, buscando o bem de todos os servidores, todas as servidoras que estão naquele local, buscando, de fato, garantir a eliminação do assédio. Muito obrigada, Caio. Eu fiquei lembrando também de um caso recente, né, daqui da Bahia, de uma federal, de um professor que era acusado de assédio sexual com as alunas, que tinha 10 anos de acusações, que ninguém fazia nada, mas nesse momento as alunas se juntaram e ele foi então exonerado. Então, assim, né, foi uma vitória dentro da ideia de que aquelas pessoas que estavam sofrendo há tantos anos conseguiram de fato. As vítimas, é muito difícil para a vítima, André. Eu tive com algumas, né, de elas conseguirem relatar, contar, elas tremem bastante. É uma situação que viola tanto a pessoa que só de falar ela se emociona, ela chora. Então a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade muito grande, porque tem situações de assédio que são tão fortes que a pessoa, ela, além de toda a questão da saúde mental, de estresses, depressões que são geradas, o burnout, que é muito comum, que é a síndrome do esgotamento profissional, que o trabalhador entra no estágio, os servidores também, ele entra no estágio que ele não quer acordar para ir trabalhar, não quer ir para o trabalho, não quer conversar com as pessoas, inclusive familiares. É uma situação de esgotamento muito forte. Então, o burnout, as depressões, os estresses, eles são muito marcantes. E para as vítimas, relatar esses casos é muito complicado também. Então, a gente tem que ter esse olhar muito sensível e a administração tem que estar muito atenta quando chega essas denúncias nos canais também, para buscar acolher esses servidores, buscar tomar medidas que, de fato, resolvam como esse caso, que elas conseguiram se unir, né? E é algo que é bastante difícil, mas que também, em muitos casos, ajuda bastante essa união. E quando tem o apoio da administração, Andréa, que em muitos casos não tem, quando tem esse apoio, facilita muito esse combate desses atos de assédio, de apoiar, de estar junto, de acolher, de tomar medidas, sentar, conversar. Enfim, eu acho que é algo bem interessante também, que pode ser feito. E é o diferencial, né? Nossa última pergunta, já caminhando aí para o fim, é uma pergunta de Débora Magalhães. Ela pergunta assim: estagiários que desenvolveram atividades em feriados, finais de semana e fora do turno em órgão ministerial, bem como ouviram gritos de superior em cargo de promotoria, aí ela coloca entre aspas, fiscal da lei. Como lidar com isso se os próprios colegas servidores se omitem, são amigos, colegas e até acham graça? Não, uma situação bem colocada, bem complicada, viu, Débora? Estou com algumas situações de, como você falou aí, né, de alguns ministérios públicos, inclusive estaduais, situações, mas em diversos órgãos públicos, né, Poder Judiciário também muito forte, de situações que é muito complicado.
o trabalhador, o servidor, ele conseguir trazer aquilo, conseguir uma alteração de uma situação estrutural que várias pessoas praticam e que ele está sofrendo muito. Primeira colocação, estagiários, eles também são abarcados, certo? É a primeira observação que a gente tem que fazer. A própria Convenção 190, de forma expressa no artigo 2º, traz voluntários, aprendizes, estagiários, servidores públicos, ou seja, todo aquele que fizer parte do mundo do trabalho, daquele meio ambiente, ele sim pode sofrer assédio moral. Então, não precisa ser um servidor público ou um empregado seletista, não. Um estagiário, um voluntário, por exemplo, até um cliente, é possível sim que contra ele seja praticado assédio moral. Então, nós temos essa concepção mais ampla das pessoas que podem ser vítimas, que podem ser atingidas pelo assédio moral. Então, sua primeira pergunta é bem interessante nisso. Então, o estagiário, sim, ele tem direito ao mundo do trabalho livre de violência e de assédio. E, então, a situação que você trouxe é muito, muito grande, né? Assim, muito delicada, porque o ideal nesses casos é que a gente tenha um apoio, uma rede de apoio. Então, aquele estagiário, aquele servidor, aquela servidora, ele tenha outros servidores que ele possa se unir, como a professora Andréa bem trouxe o exemplo do assédio sexual, que é algo muito presente também, professora Andréa. Então, é muito importante essa rede de apoio. Ele conseguir pessoas que consigam se unir com ele e consigam denunciar esses práticos, levar ao Ministério Público do Trabalho, buscar ações sindicantes no âmbito interno da administração, ou ações de probidade administrativa também, enfim, consigam utilizar os meios jurídicos, inclusive, ou até mover ações buscando uma indenização por danos morais, se isso é plenamente possível, contra aquele gestor, contra a instituição que vai, no caso, responder, perfeito, nesses casos de uma indenização por danos morais, mas ele pode sim buscar, relatar esses casos e buscar uma reparação por danos morais que ele, porventura, venha sofrer. Mas se ele não tem essa rede de apoio, fica mais difícil. Então, o que é que seria interessante nesse caso, Débora? Que esse estagiário, dessa pessoa, ela buscasse, já que ela não tem apoio na administração, buscar por fora. No caso, oferecer uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, explicando essa situação, e aí o Ministério Público vai começar a investigar esse caso, é uma possibilidade. Buscar ajuizar uma ação, buscar ajuizar uma ação contra aquele ente público e, portanto, trazendo todos os fatos que foram praticados por aquele gestor público e buscar uma reparação também por danos morais. Buscar outros canais de denúncia, não diretamente com aquele setor envolvido. Enfim, ela vai ter que buscar, nesse caso, sozinha, infelizmente, mas dá para ela buscar apoio do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, a depender por meio de ação de probidade, se for o caso, outros canais de denúncia externos, ouvidorias externas, ou até mesmo ajuizar uma ação judicial. Então, buscando a reparação por danos morais. Então, é algo bem delicado, realmente. O ideal é buscar essa rede de apoios, mas isso, infelizmente, Débora, acontece muito. Então, é buscar apoio desses órgãos. O Ministério Público do Trabalho está atento e com essa decisão que eu coloquei para vocês, do CNMP, ele vem ajudar muito nesses casos, nessas investigações de assédio moral do serviço público. Eu te aconselho, nesse primeiro momento, talvez, encaminhar uma denúncia para o MPT da sua região. No caso, se for aqui na Bahia, né, não a PRT da 5ª região, ou a PTM respectiva. Claro, muito agradecida. Nós temos uma PTM. Barreiras, nós temos uma PTM em Barreiras, né? Então, né? apresentar uma denúncia na PTM de Barreiras, por exemplo, é bem interessante nesse caso. Claro, muito agradecida pela sua presença. Assim, a gente só fortalece a importância dessa pesquisa, de conversar sobre isso, de falarmos mais sobre isso, ainda mais nesse momento com esse recorte virtual de trabalho, em que pegou todo mundo de surpresa, né? Daiane estava falando aqui no chat que se identifica com minha forma de trabalho, tá vendo, chefe? Não é só eu que trabalho 8 horas da noite. Mas é porque a gente ainda está aprendendo, né? A gente ainda está tentando dar conta desse espaço que virou o espaço de trabalho, que era a nossa casa. Antes era a nossa casa, era o espaço de lazer, e agora também é o espaço de trabalho, e a gente está ainda aprendendo, não só enquanto hierarquia, mas também enquanto servidor, até para a gente colocar os nossos limites. E a gente, né, consegue ter essa experiência e perceber a importância disso. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Eu vou, antes de passar a palavra para você, né, das suas considerações finais, passar a palavra para os colegas Cleiton e Renilton, para que assim a gente possa encaminhar a nossa atividade ao final. Eu queria só registrar que eu trabalho também ao final de semana e à noite. Só que eu não mando mensagem para os colegas.
mando se for um e-mail, se não for algo que vá despertar um gatilho. Aí é só para a gente pensar que é possível ajustar. Mas eu gosto bastante de trabalhar à noite também e sinto que até as coisas fluem um pouco mais. Só que aí eu fico um pouco limitado, porque às vezes eu quero falar com algum colega de trabalho e não posso, e tenho que correr aqui na anotação e deixar para o próximo dia, no primeiro horário, fazer isso. Clais, só tenho a agradecer de novo, dizer que foi sensacional, muito bom te ouvir falar em um primeiro momento e responder as perguntas nesse momento final, nos dá a certeza de que estamos minimamente fazendo um caminho para tornar o ambiente de trabalho um ambiente um pouco melhor, um ambiente onde as pessoas queiram trabalhar, queiram ter suas relações interpessoais e profissionais naquele lugar. A gente sabe que temos muito ainda o que aperfeiçoar, mas são em espaços e diálogos como este que a gente consegue identificar algumas travas, alguns nós, e avançar no sentido de melhorar. Então, muito obrigado, Andréia, Reinilton, obrigado a quem não está aqui na frente com a gente, mas que contribuiu significativamente para que o evento acontecesse. É importante lembrar que é um evento em comemoração e em lembrança ao Dia do Trabalhador, que foi um pouquinho ali atrás, no nosso sábado. Então, parabenizar todos os trabalhadores do nosso país também e dizer que a UFOB segue de portas abertas e sempre que possível gostaríamos de contar com a sua fala, com a sua presença entre nós. Foi excelente, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Só temos a agradecer, Clarice, pela brilhante apresentação, né? Espero que todos esses conceitos que você trouxe, as formas de assédio moral, sirva aí de reflexão crítica, né, para todos os nossos servidores não só da universidade, mas para todos aqueles que vão acompanhar e ouvir a gravação no YouTube, né, possa refletir sobre o seu ambiente de trabalho e possa se policiar mais, né, com relação a todas essas explicações, essas explanações que você trouxe. Então, só temos a agradecer e agradecemos a todos os nossos telespectadores e pela brilhante... Agradecendo a todos os telespectadores e que possamos ter mais eventos, né? Desde já fica aí o convite, né, para mais eventos como esse, para que possamos debater cada vez mais esse tema, né, e outros temas relevantes voltados aí para o nosso trabalho, né. Só temos a agradecer e é isso aí. Pronto, perfeito, maravilha. E agradeço mais uma vez por todo o acolhimento, recepção, querida professora, amiga querida, os grandes presentes do mestrado, professora Andréa Leone, amiga do coração, realmente, professora talentosíssima, brilhante, que tenho o prazer de ser minha amiga. Eu tenho o prazer de tê-la como minha amiga. Então, só tenho que te agradecer, professora Andréa, pelo convite, por estar hoje aqui com você. Professor Cleito, pelas lindas palavras, por todo o acolhimento, recepção. Professor Renito também, por todas acolhedoras palavras. E, assim, para mim é uma grande felicidade poder debater esse tema do assédio moral, poder levar essas informações para que todos nós juntos possamos, sim, nos unir, criar canais de prevenção e buscar eliminar o assédio moral virtual, inclusive. Então, só tenho a agradecer por todos, por todo o acolhimento, todas as belas palavras. E, professora André, mais uma vez, né, que presente tê-la como minha amiga. Muito obrigada. Só tenho a agradecer por estar aqui com você hoje, nesse momento. Muita gente que agradece, Claís. Aproveitando também, pessoal, já que ela fez esse merchan meu, eu paguei para ela falar bem de mim, brincadeira. Mas aproveitando para dizer que o livro As Inovações Tecnológicas e o Assédio Moral Organizacional está disponível, né? Vendas pela Amazon. A gente tinha tentado colocar aqui a foto do livro, mas a gente não conseguiu. Mas a gente vai colocar no chat para vocês o link. Então, o livro está disponível tanto na sua versão virtual, né, Cláudia? Você pode falar melhor que eu, por motivos óbvios, mas como na versão física também, certo? Isso. São 2 livros. Nós temos o livro físico, que é Assédio Moral Organizacional, Presencial e Virtual, que foi lançado no final do ano passado pela editora Saraiva.
E nesse ano, a editora Saraiva fez uma parceria com a Amazon e nós lançamos uma versão focada no assédio moral virtual. Então, com esses temas de teletrabalho, direito à desconexão, assédio moral virtual, que nós tratamos aqui hoje. Então, é uma versão da Saraiva com a Amazon, essa parceria, que é uma versão só virtual. Então, nós temos tanto o livro físico, que é, no caso, a versão mais completa, a versão que foi publicada pela editora Saraiva ano passado, e essa versão atual, focada no assédio virtual, da Amazon com a Saraiva, dessa parceria. É um excelente livro, então indico a todo mundo, né? Mais uma vez agradeço e realmente é um privilégio tê-la conosco diante da magnitude, da importância do tema e da forma incrível, né, que você passou para a gente. Aproveito também, pessoal, para a gente divulgar alguns eventos que vão acontecer esse mês aqui na UFOB. A primeira conferência, Religião, Política e Direitos, Articulações no Espaço Público e Agendas de Pesquisa, dia 6 de maio, que vai acontecer no canal do YouTube do Centro de Humanidades da UFOB. A gente também tem, nos dias 10 e 12 de maio, o segundo ciclo de debates em políticas públicas, por meio do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais, também no canal do YouTube do Centro de Humanidades. Nesse evento, inclusive, o professor Cleiton vai estar lá na mesa do dia 12 de maio, que é sobre direitos fundamentais, acessibilidade, segurança pública, gênero e sexualidade. E no dia 10, a mesa é do campo à cidade. Educação, identidade, ações afirmativas e sustentabilidade. São muitos eventos, maio está bombando. A gente ainda tem, no dia 20 de maio, a mesa redonda interdisciplinar sobre vacina da Covid e fake news. A gente sabe que são muitas informações, mas sigam a gente nas redes sociais. A UFOB tem Instagram, UFOB Oficial. O Centro de Humanidades tem Instagram, centrodehumanidades.ufob. Nós também, nos projetos de pesquisa, nós temos Instagram, que é a coju.ufob, e vocês podem estar por dentro dos eventos. A universidade pública, ela não para, ela segue fazendo eventos importantes com temas lacunosos na sociedade, para fazer valer esse momento e também para poder movimentar com informação de qualidade, né, que a gente está tão, assim, precisando nesse momento. No mais, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que não esqueçam de seguir a página da gente no YouTube, esperar, né, contar com vocês em próximos eventos. Clay, a casa é sua, então, assim, sempre que quiser e puder, é um grande privilégio. Agradecer aí aos colegas Cleiton e Renilton pela parceria, né? A ideia, o idealizador de pensar esse evento foi inicialmente o professor Cleiton falando, a gente precisa ter ação preventiva e falar sobre assédio. Então, vamos fazer isso, e a gente topou, entendendo que são demandas que chegam nos nossos setores e que a gente pode, sim, trabalhar de forma preventiva. Então, agradecer a presença de todos, dar uma boa tarde, um excelente final de semana aí para vocês. Ainda é terça, né? Mas a gente vai seguindo aí para caminhar esse final, que a gente tenha vacina tão breve, para que a gente possa viver momentos presenciais e matar a saudade de verdade, né? Um beijo grande, minha gente. Tchauzinho, boa tarde. Beijo grande. Obrigado, gente. Boa tarde. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.